Olá, meu nome é Tânia Barros. A você que está ouvindo pelo Spotify ou assistindo vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer a biografia de Arquimedes, o maior matemático de todos os tempos, a quem o historiador Plutarco creditou uma inteligência bem acima do normal. Arquimedes também era físico, engenheiro, inventor e astrônomo. Ele era chamado do pai da geometria. Arquimedes nasceu em 287 a.C., na colônia grega de Siracusa, na Sicília. Era filho de Fídias, um astrônomo grego, que costumava reunir em sua casa a elite de filósofos e homens da ciência para trocarem informações sobre seus trabalhos. Nessa época, em Siracusa, reinava Eirão II, que tinha um certo parentesco com a família de Arquimedes. Arquimedes deixou Siracusa e foi estudar com o melhor matemático da época, Euclides. Ele dava aulas na Escola de Matemática de Alexandria, na época o centro cultural do mundo grego. Teve contato com o que havia de mais avançado na ciência do seu tempo. Conviveu com grandes matemáticos e astrônomos, entre os quais Erastótenes de Cirene, o matemático que fez o primeiro cálculo da circunferência da Terra. Por volta de 287 a.C., Arquimedes retornou à sua terra natal e foi com seu pai visitar o rei Hierão. O rei tinha pedido a um ourives que lhe confeccionasse uma nova coroa e para isso tinha lhe fornecido uma barra de ouro. Quando a coroa ficou pronta, ainda que ela tivesse o mesmo peso da barra fornecida pelo rei, ele estava desconfiado que o ourives tivesse misturado um pouco de prata ao ouro e roubado para si parte do ouro. Mas tinha gostado do design da coroa e pediu a Arquimedes que descobrisse a verdade sem destruí-la. Arquimedes pediu ao rei 2 dias para solucionar o problema e foi com seu pai a uma casa de banho, coisa que não fazia com frequência. Suas meditações científicas podiam levá-lo tão longe de si que Arquimedes esquecia de comer, beber e tomar banho, tendo muitas vezes de ser levado à força pelos seus criados. Quando ele entrou na banheira cheia, seu corpo, por ser mais denso que a água, fez com que a água transbordasse. E ele descobriu que o volume de água que transbordava correspondia ao seu próprio peso. Aí descobriu como solucionar o problema da coroa. Descobriu tudo mesmo, né? Porque saiu pelado por Siracusa, gritando Eureka, Eureka, que quer dizer em grego descobri, descobri. Arquimedes descobriu que independente do formato da coroa, quando ela fosse mergulhada em água, ela deveria deslocar a mesma quantidade de água da barra de ouro mergulhada na outra bacia. Se o peso fosse o mesmo, mas a densidade da coroa fosse mais leve, era porque tinha nela um material mais leve, menos denso que o ouro, por isso saía menos água. Para comprovar, ele pegou uma terceira bacia e colocou uma barra de prata e percebeu que o volume de água que transbordou foi igual à bacia que continha a coroa. Conclusão: o rei tinha sido enganado pelo ourives. E assim nasceu o princípio de Arquimedes, que diz: todo corpo mergulhado em um líquido sofre ação contrária, para cima, e o volume do líquido deslocado é exatamente igual ao do corpo mergulhado. O princípio de Arquimedes permitiu um entendimento bem melhor do comportamento dos líquidos e constitui um dos principais fundamentos da hidrostática. Arquimedes inventou a balança e foi o primeiro a determinar as leis do equilíbrio da balança. Naquela época, séculos antes de Cristo, não se sonhava em telescópios, GPS, internet. Outro grande feito de Arquimedes foi tentar medir a circunferência da Terra sem nenhum objeto de medição, simplesmente a olho nu. Pelos seus cálculos matemáticos, a circunferência da Terra teria 48 mil quilômetros. A Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol, o mais denso e o quinto maior dos 8 planetas do Sistema Solar. A circunferência da Terra é de 40.075 quilômetros. Sem nenhum instrumento de medição, Arquimedes chegou bem perto.
Ele inventou um dispositivo em espiral para elevar a água, chamado parafuso de Arquimedes, que consiste numa espécie de mola espiral ajustada dentro de um cilindro. Ao girar, a água vai subindo pelo cilindro. O parafuso de Arquimedes é usado até hoje como sistema de irrigação das lavouras. Uma das máximas de Arquimedes era: dei-me um ponto de apoio, uma alavanca e moverei a terra. O rei o desafiou a pôr em prática o que dizia, movendo um navio com os 3 mastros amarrados e lotado. Arquimedes, com um sistema de roldana e apenas uma alavanca, conseguiu mover o navio. As descobertas e invenções de Arquimedes foram muitas. A história nos diz que as suas descobertas já eram em torno de 40, mas muitas não chegaram a nós. No campo da física, ele descobriu o princípio da alavanca, que permite mover pesadas cargas, como a do navio. Hoje, esse princípio é usado tanto em gangorras para crianças, macaco para trocar o pneu e tantos outros. Na matemática, foi Arquimedes também que definiu o valor do π, que é a razão da circunferência de um círculo por seu diâmetro. O π é usado para calcular o volume de cilindros e esferas. No entanto, segundo o próprio Arquimedes, seu legado mais importante foi sobre a geometria. Ele compilou fórmulas para calcular o quadrado de figuras de várias formas. Formou o grupo de poliedros semi-regulares, que mais tarde foram chamados de corpos de Arquimedes. Tinha especial orgulho sobre o seu trabalho de esferas e cilindros. Desenvolveu as fórmulas da área da superfície e do volume da esfera, assim como as fórmulas dos cilindros nos quais as esferas pudessem se juntar. Arquimedes mostrou que a esfera é a mais eficiente das figuras sólidas. A esfera e o cilindro é um dos mais belos escritos de Arquimedes. A pedido do rei Eirão, voltou suas criações para os engenhos de guerra. Seu conhecimento de alavancas foi usado para construir catapultas, antigas máquinas de guerra projetadas para arremessar projéteis. Criou enormes espelhos de bronze que refletiam os raios solares nas velas dos navios inimigos e os incendiavam. Construiu enormes gruas, guindastres hidráulicos, para agarrar e virar as embarcações dos inimigos. Depois da morte do rei Hierom, Siracusa foi cercada pelas tropas romanas. As invenções bélicas de Arquimedes ajudaram Siracusa a resistir a esse cerco por 3 anos. Mas em 212 a.C., durante as comemorações para a deusa Ártemis, os defensores da cidade relaxaram a sua vigilância e as tropas do general romano Marcellus Claudius se atiraram sobre Siracusa. Durante o massacre, contrariando as ordens de Marcellus, que pediu que poupassem Arquimedes, um soldado romano aproximou-se de Arquimedes, que estava na porta de sua casa, fazendo cálculos na areia, e pediu que ele se levantasse. Arquimedes se recusou, porque estava no meio de um raciocínio lógico e não queria perdê-lo. Irritado, o soldado desembainhou a espada e o matou. O que o cientista estava calculando na areia, nós nunca saberemos. Como nunca saberemos como ele conseguia calcular a raiz quadrada de números tão grandes e tantas outras coisas. Arquimedes havia pedido há tempos atrás que colocassem em sua sepultura uma esfera inscrita dentro de um cilindro, com os raios na proporção 3:2, pois considerava essa descoberta a maior da ciência até aquele momento. E assim foi feito. 136 anos mais tarde, Cícero, o famoso orador romano, encontrou a sepultura abandonada de Arquimedes. E como fora pedido pelo cientista, o desenho da esfera inscrita dentro do cilindro ainda estava lá. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Mas antes de terminarmos, eu gostaria muito de agradecer aos apoiadores do canal. E se você também quiser e puder ser um apoiador do canal, o link do nosso projeto do Catarse está logo abaixo na descrição desta biografia. As contribuições, por menores que sejam, me ajudam muito na manutenção do canal. Até a próxima história!